Muito bem, vamos então dar início à sessão de hoje. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui hoje connosco em modo virtual para a primeira sessão do ciclo de conversas às quartas de 2022. Nestas conversas recebemos especialistas das mais diversas áreas de conhecimento que partilham connosco as suas experiências e os seus saberes sobre temas da atualidade. A conversa de hoje, intitulada Mediação Parental no uso da internet e das tecnologias, no âmbito das comemorações do Dia da Internet Mais Segura, que se celebrou no passado dia 8 de fevereiro, tem como principal objetivo refletir sobre as seguintes questões. O que é crescer com a tecnologia e de que forma tem a tecnologia influenciado as crianças e os jovens, e ainda as relações entre pais e filhos e o papel que têm os pais nesta relação com a tecnologia. Este ciclo de conversas às quartas é organizado pelos Centros Locais de Aprendizagem da Universidade Aberta de Peso da Régua, São João da Madeira e de Ponte Lima, e também deixo agora a oportunidade de passar a palavra às minhas colegas Cátia Lemos e Sónia Menezes dos CLAs de São João da Madeira e de Peso da Régua, respectivamente, para elas também vos darem as boas-vindas. Cátia, Sónia? Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira sessão do ciclo Conversas às Quartas de 2022 e espero que desfrutem desta sessão neste final de tarde. Até breve. Olá, muito boa tarde a todos. É muito bom voltarmos a ver-nos e voltarmos a ter este ciclo de conversas e deste final de tarde tão bom que tem sido sempre. Acredito que hoje com a doutora Cristina e com a doutora Teresa vamos ter um fim de tarde fantástico. Quero agradecer a todos os participantes e agradecer a presença dos municípios aqui, a doutora Mónica Valente, e que nos ajudaram em termos de divulgação, com agrupamentos de escolas, de associação de pais. Muito obrigada. Sem mais demoras, passo a palavra à Catarina e boa conversa para todos. Até já. Obrigada, Cátia e Sónia. Tendo em conta então a pertinência da temática que hoje apresentamos aqui, convidamos duas oradoras que se destacam pelo seu trabalho como docentes e investigadoras nesta área da mediação digital em contexto familiar. As professoras Cristina Ponte e Teresa Sofia Castro, da Universidade Nova de Lisboa, que muito nos honram com a sua presença e a quem agradecemos desde já pela disponibilidade para estarem aqui hoje. Eu vou apresentar uma breve nota biográfica de cada uma delas e depois daremos então início à sessão. A professora Cristina é professora catedrática na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e coordenadora do Instituto de Comunicação da Nova. Com formação em Comunicação e em Educação, investiga a relação entre crianças, jovens e mídia, incluindo mediações familiares. Coordena também a equipa portuguesa do projeto europeu e-Skills sobre competências digitais de adolescentes. E recentemente editou o livro Nós na Rede, Ambientes Digitais de Crianças e Jovens, das edições Almedina, que analisa os resultados portugueses no questionário da rede EU Kids Online. Por sua vez, a professora Teresa Sofia Castro atualmente é pós-doutoranda no Instituto de Comunicação da Nova, da Universidade Nova de Lisboa, onde tem em curso o projeto Famílias iTech. Os seus interesses de investigação focam-se na vida digital das crianças e jovens e na mediação digital por parte das famílias. É professora convidada na Universidade Católica em Braga e na Universidade Lusófona do Porto. Colabora também com a Lusoinfo Multimédia com o Centro Internet Segura. É membro das equipas portuguesas do EU Kids Online e do projeto europeu iSkills. Para além de artigos publicados, tem materializado a sua investigação em produtos lúdico-pedagógicos no domínio da mediação, literacia e cidadania digital. Desta forma, então, daremos início à sessão com a intervenção da professora Cristina Ponte, com a sua apresentação Ambientes Familiares e Socialização Digital na Perspectiva de Crianças e Jovens, em Portugal, Espanha e Itália, e de seguida contaremos com a professora Teresa, cuja comunicação terá como título Nascer e Crescer com a Internet, Contextos e Boas Práticas de Mediação. Mas ainda antes de passar início à conversa, sublinho que os participantes poderão colocar questões através do chat do Zoom, sendo essas questões colocadas às oradoras, no espaço do debate. Relembro também que ao longo da sessão devem manter os vossos microfones desligados.
Por último, informa-se também que no evento serão recolhidas imagens fotográficas e audiovisuais pela Universidade Aberta e pelos seus centros locais, com a finalidade de arquivo e divulgação da atividade científica, educativa e cultural. Portanto, se não pretendem disponibilizar a vossa imagem publicamente, solicitamos que desliguem a vossa câmara, visto que esta sessão está a ser gravada para depois ser divulgada na página da ELO, a Unidade Móvel em Estudos do Local, no seu canal de YouTube. Perto do final da sessão, iremos disponibilizar na sala de chat a ligação para o inquérito de satisfação e, posteriormente, iremos enviar então o certificado de participação. Sem mais demoras, vamos então dar início à conversa e por isso passo a palavra à professora Cristina Coelho. Boa tarde, muito obrigada em primeiro lugar pelo convite que recebemos e que aceitamos, pela oportunidade de falarmos com pessoas interessadas nestes temas e com uma diversidade geográfica tão grande aqui em Portugal. E eu vou fazer uma breve apresentação de resultados de um questionário, de um estudo europeu. Na segunda parte, a minha colega Teresa dará conta de uma investigação mais focada no terreno, nomeadamente na região norte, de onde também estão muitos participantes. E então eu vou começar por compartilhar a minha tela. Está bem? Podem confirmar que está? Espero que sim. Sim, está. Sim. Então quando eu recebi este convite, muito pragmaticamente, pensei o que é que eu tinha para vos contar que pudesse ser interessante e, digamos, inesperado. E então pensei num artigo que concluímos muito recentemente, e este concluímos é mesmo no plural, porque como podem ver aqui em baixo tem vários autores, portanto colegas meus de Portugal, da Itália e da Espanha. Olhámos para o questionário da rede UKids Online, mais recente, e fomos ver como é que as crianças e jovens falam dos seus ambientes familiares e da sua socialização digital nestes 3 países latinos do sul da Europa, como é o caso. E, portanto, o que eu vos trago aqui é o olhar, as respostas que estes jovens, entre os 9 e os 17 anos, nos deram a conhecer. Antes de irmos aos resultados, apresento-vos aqui o que é a maneira como este projeto, esta rede europeia, portanto, que é uma rede que já existe desde 2006, que tem feito alguns questionários, fez já 2 grandes questionários que abrangeram o primeiro 25 países, o segundo 19. Como é que nós pensamos estas questões das crianças e do digital? Podem ver aqui que pensamos a vários níveis. A um nível individual das próprias crianças, que é o que está a roxo, a um nível social e a um nível mais macro, a nível do próprio país. A nível individual, nós vemos que a idade, o género, as condições socioeconómicas que compõem a identidade e os recursos de cada criança contam no seu acesso à internet. Esse acesso é um acesso onde eles fazem muitas atividades, nomeadamente nós sabemos, sobretudo viradas para o entretenimento e para a comunicação, que exigem competências, os skills, que lhes proporcionam oportunidades e riscos, e reparem como no centro nós temos tracejados e setas bidirecionais. Era levado entre encostos, um dos perfumes não. Porque há aqui uma interligação, e como é que toda esta linha pode ser equacionada em termos do bem-estar das crianças e dos seus direitos de proteção, de provisão e de participação de que fala a Convenção sobre os Direitos da Criança. Portanto, este é um primeiro nível onde eu destaco a grande importância que tem a idade, que tem o ser menino ou menina, que tem as condições
das famílias, as condições socioeconómicas onde vivem. E os seus acessos, os seus meios de acesso. No nível intermédio, nós temos, e não foi por acaso que eu sublinhei a família, nós temos várias estruturas que marcam essa experiência individual. E sem dúvida que a mais importante é a família, porque é na família que eles crescem e que são alvo de uma mediação muito intensa, mas também tem grande importância os educadores, os professores, os grupos de amigos, as pessoas da sua idade, que aqui estão como pares, a comunidade onde vivem, os recursos que essa comunidade tem e o próprio ambiente digital. E, portanto, este é um nível intermédio. E quando nós pensamos no nível de cada país, nós podemos pensar qual é a penetração que o digital tem, como é que se o acesso à internet cobre todo o território ou não, se é regulado ou não, como é que a internet e as tecnologias estão no sistema educativo, o que é que marca esta cultura, os valores. Portanto, são destes aspectos que nós vamos hoje falar nesta intervenção. Quando nós pensamos neste desafio de pensar a comunicação familiar e a socialização digital, há várias ideias que eu trago aqui para partilhar como enquadramento. Uma delas é que as famílias não são todas iguais. Há famílias que têm dinâmicas de ligação mais democráticas, mais comunicativas, que valorizam mais a voz das crianças, outras têm dinâmicas mais autoritárias, têm práticas de vida familiar diferentes e, portanto, o clima familiar também não é homogéneo. Mas aquilo que liga, digamos, todas as famílias é que há uma experiência hoje de sentir que estamos a viver num tempo marcado pelos meios digitais que têm impacto no bem-estar, e há uma preocupação com os receios e com as potencialidades que esse impacto traz. Será que as famílias podem se interrogar, e possivelmente muitos de vós estão a viver esta experiência, entre o proteger a criança no ambiente digital ou reconhecer que elas estão a viver num tempo e o futuro delas e o presente delas é marcado por esse digital. Muito recentemente, as investigadoras, a Sonia Livingstone e a Alicia Blunrose, fizeram um grande estudo no Reino Unido com famílias britânicas, imigrantes, uma grande diversidade, e identificaram neste estudo três estratégias que as famílias experimentavam. Elas designaram as famílias que estavam na linha da frente, aquelas famílias que empurram as crianças para aprenderem a programar, para serem muito competentes digitalmente, pensando que isso é um investimento nestas competências e que vai abrir carreiras profissionais muito promissoras. Portanto, há aqui uma cultura de puxar para a frente esta preparação. Um outro grupo de famílias vivia um certo equilíbrio, uma procura de equilíbrio entre as práticas digitais e as não digitais, negociando o papel das tecnologias na família, mas não se deixando assoberbar demasiado pela tecnologia, portanto, procurando aqui um equilíbrio. E depois havia um terceiro grupo, que era claramente um grupo de resistência, onde as famílias davam prioridade às práticas não digitais, procurando que os seus filhos tivessem o menos possível a vivenciar essa experiência. Neste contexto, é particularmente
exigente, um trabalho que uma investigadora designa como um trabalho emocional, gerado pela necessidade que as famílias têm de gerir os mídia pelas crianças, e de que hoje a Teresa certamente irá dar casos e exemplos muito, muito ilustrativos. Há uma relação assimétrica entre pais e filhos, mas também neste ambiente digital há oportunidades que não se colocavam com tanta intensidade noutras situações, como é o caso de muitas vezes serem os filhos a ensinar os pais. E esta mediação inversa que eu refiro aqui neste slide, é um aspecto interessante de, por um lado, os filhos poderem ser aqueles que trazem os pais e os avós para o digital, e por outro lado também uma oportunidade de fazerem coisas em conjunto para experienciarem e viverem momentos de descontração, de aprendizagem, de exploração da internet. Uma questão que também a investigação tem mostrado é que a idade conta muito, portanto não é a mesma coisa ter 9 anos ou ter 13 ou ter 16 ou ter 4, como irá falar a Teresa junto de crianças mais novas. As atividades online das crianças também importam. E um ponto que também quero aqui realçar é exatamente uma certa oposição entre os pais que procuram promover a aquisição de competências digitais pelos filhos, ao mesmo tempo criando ambientes seguros, portanto, ambientes de proteção, que são particularmente importantes quando as crianças são mais novas e não sabem, não têm ainda competências para navegar, e o contrário dessa mediação capacitante, que é uma mediação restritiva que vai na linha da resistência que eu referia há pouco. Então, com base nesta situação, nós no questionário YouKids Online, que é um questionário que tem muitas perguntas, muitos itens, foi respondido em 19 países. Tínhamos uma pergunta especificamente para procurar captar como é que as nossas crianças e adolescentes caracterizavam a comunicação familiar na sua casa. E a pergunta é esta: até que ponto são verdade estas frases sobre a tua família? Havia mais, eu trouxe aqui estas 3. Podem ver, portanto, a primeira, quando falo, alguém ouve o que eu digo, apela não, procura identificar qual é o nível de ambiente de comunicação familiar. A minha família tenta mesmo ajudar, portanto, como é que a criança sente que é apoiada e que tem apoio, que tem suporte familiar. E um terceiro ponto que aqui tenho, que é o sentir-se segura, sentir-se que está num ambiente com tranquilidade. Estas questões envolvem a dinâmica, a caracterização da comunicação familiar, e depois tínhamos várias questões, aqui estão algumas, sobre a mediação capacitante, que referi há pouco, com que frequência os teus pais fazem estas atividades, e reparem que elas combinam tanto o incentivar a aprender, como também uma orientação para a segurança e para a proteção. Tínhamos uma pergunta sobre uma prática que está muito a emergir, que é a publicação de documentos informações sobre as crianças sem perguntarem às crianças. Isto por um lado, portanto, isto são tudo perguntas que foram feitas aos filhos, neste primeiro caso sobre como é que eles veem o comportamento dos pais, e na coluna da direita temos perguntas sobre a sua própria atividade em família. Alguma vez
Falaste aos teus pais sobre coisas que te incomodaram na internet, pediste ajuda, ignoraste o que os teus pais disseram, ajudaste os teus pais a fazer, pediste aos teus pais para tirarem coisas que tinham publicado. Portanto, temos aqui uma possibilidade de encontrar, ao nível da comunicação familiar, ao nível da socialização digital, pelo lado dos pais e pelo lado dos filhos, enquanto os agentes, a possibilidade de traçar um quadro de como é que foram as respostas nos vários países. Então, o que eu trago agora aqui são alguns resultados, deixando em aberto o caso de Portugal, e deixo-vos aqui, se quiserem, um pouco de espaço para olhar para estes números. Portanto, isto são percentagens, e fazerem alguns comentários. Não sei se há aí alguém já com vontade de fazer um comentário sobre Espanha e Itália, dois países aqui do sul da Europa. Semelhanças, diferenças, encontramos sobretudo mais diferenças do que semelhanças, não é? Portanto, como podem ver, a diferença entre as várias afirmações, há uma diferença bastante grande em termos percentuais, exceto numa, que é a segunda, onde praticamente metade diz que os pais raramente ou nunca os encorajaram a explorar e a aprender coisas na internet. Gostava de saber se alguém, por exemplo, em relação à primeira questão ou em relação às questões, se acham que os nossos resultados, se têm alguma ideia sobre quais serão os nossos resultados. Mais perto da Espanha, mais perto da Itália. Palpites? Se alguém quiser dar o palpite, está aberto a Ana possibilidade. Catarina, pode começar a Ana Catarina. Eu acho que será semelhante à Espanha. Mais perto de Espanha. Sim. Sim. O que é que nós vemos aqui? Reparem, por exemplo, na primeira, na minha casa, é bastante ou mesmo verdade que quando eu falo, alguém ouve o que eu digo. Portanto, a importância da comunicação familiar. Em Itália, quase todas as crianças disseram que isso era mesmo verdade. Em Espanha, um quarto, portanto, cerca de um quarto, não reconheceu esta dinâmica, não é? Portanto, há aqui um valor muito diferente em termos da maneira como as crianças veem a comunicação familiar. O segundo já apontei, que são muito idênticos. Os modos seguros também são mais presentes em Itália do que em Espanha. O ajudar os pais, aqui a Espanha tem mais do que a Itália. E o falar com a internet, raramente ou nunca falei, portanto, 2/3 em Espanha diz que raramente ou nunca falou. E a Ana Catarina lançava a hipótese de os resultados portugueses serem mais parecidos com os da Espanha. Não sei se mais alguém quer lançar. Aqui a Anabela Ramos no chat também diz que acredita que são mais perto de Espanha, e o Helder Ramos diz que teremos valores mais baixos. Do que estes dois. Sim. Provavelmente, sim. Muito bem. Não, isto é um desafio de nós olharmos para Portugal numa perspectiva comparada, é termos esta possibilidade de não ficarmos só pelos nossos resultados. Então, acho que a Ana Catarina acertou bastante em algumas coisas, mas não acertou em tudo. A primeira acertou, portanto, a parte da comunicação não aparece tão elevada como a Itália, aparece bastante perto da espanhola, não é? Da de Espanha. A parte do encorajar, Portugal aparece com valores muito próximos aos outros países.
os pais sugerirem modos seguros, muitas vezes Portugal está um pouco acima da Espanha, mas também está bastante perto. Somos aqueles que, onde os adolescentes e as crianças dizem que já ajudaram mais os pais, no raramente ou nunca, aqui nesta última, estamos mais perto da Itália do que da Espanha. O que é um bom sinal, porque significa que há alguma comunicação em situações que são danosas ou que incomodam. Então, quando nós fomos sistematizar estes valores, encontramos uma representação gráfica muito curiosa. É que eu já vos vou traduzir, isto está em inglês, mas podem ver que a distribuição das 4 categorias é idêntica hierarquicamente em todos os países. Portanto, low communication significa aquele conjunto de crianças que diz que a comunicação em casa é baixa. Ou seja, isso é um valor muito baixo nos 3 países. É um valor que é um pouco mais alto em Espanha do que nos outros, mas é um valor que é praticamente residual. Portanto, o valor mais elevado é aquele que combina uma comunicação média ou elevada com uma socialização digital que é média. Portanto, é o que está aqui a cinzento escuro. É a terceira categoria, que é mais elevada nos 3 países. E em segundo lugar, nos 3 países aparece a combinação entre uma comunicação familiar, que é média ou elevada, com uma baixa socialização digital. E este valor é particularmente elevado em Espanha. Portanto, estou a falar agora aqui da cinzenta intermédia. Portanto, estou a falar aqui da segunda coluna. Finalmente, a preto, nós temos a coluna que posiciona uma comunicação média e elevada em termos de comunicação familiar e uma socialização digital elevada. E aqui, Portugal fica um pouco acima dos outros países, está muito perto da segunda categoria. Portanto, o que estes dados mostram é que não há uma diferença muito forte entre os 3 países na distribuição por grandes categorias. Espanha, claramente, isto foi um dado que fez os nossos colegas no artigo que nós fizemos, nas conclusões, salientarem a importância de se perceber o que é que está a acontecer com as crianças em Espanha quando elas tanto referem uma falta de acompanhamento dos pais em relação ao que fazem na internet. Questões? Se alguém tem questões, tenho só mais 2 slides. Notas em aberto. Então, nós temos, deixo aqui estas. Por um lado, vimos que predomina uma comunicação familiar relativamente elevada e uma socialização digital de nível médio, o que parece ir ao encontro daquelas estratégias de equilíbrio, não é? Que vimos no estudo da Sonia Livingstone e da Alicia Blumhouse, que é uma certa temperança, um certo temperar, o não estar na linha da frente, nem oferecer uma resistência tão intensa. O clima familiar nestes 3 países é um clima familiar sobretudo assente em segurança, comunicação nas famílias, uma orientação para a segurança na internet, mas não existe com muita visibilidade outras formas de mediação
capacitante que favoreçam competências. E, de facto, vimos, não é, que entre os poucos valores que eram quase idênticos estavam o baixo incentivo a explorar novas coisas na internet. Portanto, há uma certa cultura muito latina, que é uma cultura de aversão ao risco e um protecionismo elevado, e isso é um padrão comum. Por outro lado, nós aqui, o que este estudo tem é a perspectiva das crianças, falta o confronto com o que é que os pais, como é que os pais falariam destas questões, não é? Mas para isso seria necessário termos feito um questionário que abrangesse os pais, que não tivemos condições financeiras para o realizar. No meu último slide, eu faço publicidade a iniciativas e estudos que estão em curso. Um foi o estudo do lado direito que se chama Youth Skills, Y-Skills, que já está em curso, tem este site, foca-se nas competências digitais de adolescentes, já tem material em português que pode ser consultado, descarregado, e foca-se, como eu disse, portanto, numa faixa que é os adolescentes. E ligado a este projeto e a todo este trabalho que temos vindo a fazer, um grupo de investigadores da Universidade Nova está a criar uma plataforma que se chama CRIA-ON, Crianças e Adolescentes Online, Redes e Recursos, que procuramos que seja uma forma de comunicação com as famílias, com profissionais de educação, de saúde, com psicólogos, com todos aqueles que trabalham com crianças e adolescentes, também com os próprios adolescentes, e estamos a pensar que esta plataforma ficará disponível no segundo semestre deste ano. Como eu disse no início, antes de começarmos, caso vocês tenham interesse em ter mais informação sobre estes projetos, eu peço que entrem em contacto com as coordenadoras dos centros locais de aprendizagem, expressem esse interesse, coloquem os vossos endereços para me fazerem, para me chegarem, e eu poder adicionar nas nossas listas, nas nossas mailing list. Nós não somos muito invasivos, nós publicamos muito esparsamente informação por mailing list, temos uma newsletter que sai 2 vezes por ano, mas é uma forma de acompanhar o projeto em Portugal e de seguirem o projeto nas redes sociais. E quando esta plataforma estiver disponível, também temos todo o interesse em que nos façam chegar também as vossas ideias e os vossos contributos. E, para já, acabei a minha comunicação e obrigada pela atenção e pelo feedback que já estou aqui a ter. Muito obrigada. Da Anabela, da Lúcia e da Anabela. Muito obrigada, então fazemos este processo. Obrigada, professora Cristina. Só para sublinhar aos participantes que nós, no final da sessão, iremos enviar então um e-mail com algumas informações sobre estes sites e esta informação que foi apresentada, mas que depois, quem estiver interessado, que nos responda para nós realmente depois criarmos essa mailing list para enviar à professora Cristina e à professora Teresa. Está bem? Sem mais demoras, então vamos passar a palavra à professora Teresa. Professora Teresa, seja bem-vinda. Obrigada e boa tarde desde já a todos, e também aproveito para agradecer o convite para estar aqui hoje e podermos partilhar um bocadinho aquilo que vamos refletindo ao longo dos nossos percursos. Eu só quero dizer que a professora Cristina Ponte é a minha supervisora de pós-doutoramento, mas essa não é a informação mais importante, é que realmente já trabalhamos juntas há algum tempo. E os slides da professora Cristina Ponte não poderiam ser mais em sintonia com o que eu venho também falar hoje.
o que faz todo sentido, não é? Então, eu vou passar a partilhar o meu ecrã e eu só vou fazer aqui uma pergunta que é a seguinte: eu creio que eu pus a partilhar não o PowerPoint, mas mesmo o desktop. Porquê? Porque eu tenho alguns vídeos que queria passar e por isso creio que não haverá aqui qualquer problema, correto? Sim, não há problema. Pronto, ok, certíssimo. Esqueci-me de fazer essa pergunta antes. Então, o que eu venho refletir aqui um bocadinho com vocês e também na mesma lógica pedia para partilharem os vossos comentários, também reflexões ou perguntas que têm a fazer, mesmo que seja durante a minha apresentação. E escolhi este tema do nascer e crescer com a internet, contextos e boas práticas de mediação, porque também me tem levado muito a refletir todo o percurso de investigação que eu tenho feito e de como também a situação de pandemia que temos vivido também tem afetado não só a forma como fazemos investigação e também questionar cada vez mais aquilo que encontramos no terreno e refletir de forma a também perceber que há um antes e um depois da pandemia, não é? Então, assim em traços gerais, eu dividi esta apresentação com reflexões em torno de contextos e motivações. Algumas coisas já foram também aqui faladas pela professora Cristina Ponte. O antes e o depois do Covid, no que diz respeito às famílias e às crianças na sua relação com a tecnologia. Por outro lado, perguntar-me, é uma questão que eu ainda tenho em aberto, como é que ficou e onde é que ficou a mediação, porque eu noto um antes e um depois de toda esta digitalização das nossas vidas em profundidade. E depois deixo aqui algumas sugestões que, independentemente das pandemias e dos contextos, quanto a mim não saem de moda. Assim, e começando um bocadinho, eu também gosto de começar por ter uma imagem um bocadinho de perspectiva de cima, não é? De vermos o contexto todo e depois irmos afunilando para coisas mais pequeninas. E tal como a professora Cristina disse também anteriormente, aqui é importante considerarmos sempre as famílias no plural, não é? E eu comecei a trabalhar só com jovens em 2006 e ao longo da investigação que eu fiz com jovens senti duas coisas. Senti que tinha que começar a trabalhar com jovens cada vez mais crianças, mais pequeninos, não é? E por outro lado também ouvir os pais, não é? Porque são as pessoas mais diretamente envolvidas com os processos de socialização e mediação e aquilo que dá origem ao percurso digital também das crianças. E o que eu noto também neste percurso que já vou fazendo com famílias ao longo dos anos é que noto que cada vez são mais marcadas pela globalização. Não só por termos, e pela vida moderna, não é? Não só por termos diferentes tipos de famílias nas suas combinações, monoparentais, com novos casamentos, com várias gerações a viverem na mesma casa, mas também marcadas pela globalização no sentido de termos cada vez mais famílias em que um dos pais é português e o outro não é, ou então um dos pais vive no estrangeiro e vem frequentemente a Portugal. Então temos esta questão muito marcada da vida moderna, cada vez mais enquanto famílias marcadas por estes sinais da globalização e pelos efeitos também de uma vida acelerada e então com estilos de vida modernos e plurais. Também é importante retermos aqui que de facto as famílias também não são plurais e são diversas, também pela forma como percebem o digital, se percebem o digital de uma forma mais romântica ou mais diabolizada, ou se encaram com naturalidade a entrada do digital nas suas vidas, e também como é que elas se relacionam com o digital, se é uma relação mais próxima ou mais afastada do digital. E isto tem implicação então na forma como se processa depois também o processo de entrada do digital na vida das crianças, a relação que as crianças também vão construindo
construindo com o digital, não é? E também o seu nível de competências, quer de pais, quer de crianças, porque aqui, e isto está muito claro na literatura, mantém-se a lógica de que quanto mais uso, mais riscos, mas também mais uso, mais competências, não é? Se não usamos, não adquirimos competências, também é o paralelo que eu normalmente faço com a questão da condução, não é? Se nós não conduzirmos, não temos percepção dos riscos. Quando começamos a conduzir e a ter experiência, já sabemos que mesmo sem dar sinal, o condutor da frente vai virar a qualquer momento, não é? E isto também é uma lógica que eu trago também para esta questão, principalmente quando falo com pais, psicólogos e professores, no sentido de percebermos que há muitos paralelos aqui com a vida fora do digital. E então também lá está, esta socialização e mediação das crianças para o uso do digital é então afetada por todas estas questões mais internas à família, como por exemplo mudança da estrutura familiar, por exemplo no caso de divórcios, em que começa a haver 2 estilos de mediação que estão separados em casas diferentes, não houver uma sintonia entre os pais. Mas também fatores externos, como por exemplo a pandemia, não é? E isto tem tudo impacto então na relação que se vai construindo com o digital. Eu vou só tirar-vos aqui para cima, que agora fiquei com o PowerPoint tapado. Então, antes e depois do Covid, a verdade é que a vida continua a acontecer, não é? E as coisas mais interessantes que eu tenho para partilhar e que se calhar vão encontrar eco, pelo menos em alguns de vocês, foi de que de facto uma pergunta que eu me tenho feito muitas vezes é o que é que efetivamente mudou em termos de usos e mediação, não é? Porque ao mesmo tempo que aconteceu uma pandemia, também as crianças vão crescendo, vão ganhando outros interesses e por outro lado também a imersão no digital, quer pelo fator da idade, quer pelo fator da situação pandémica em si, também ela se alterou, não é? Então, uma das coisas que eu achei muito interessante e que tem a ver já com o slide... Dia de quarentena, o que fazer? Gelatina. Que vem... Hakuna Matata! What a wonderful phrase! Desculpem que os vídeos descontrolaram-se e que tem a ver um bocadinho já com o slide que vem a seguir, é de que, de certa forma, a entrada no digital, mesmo que nas famílias mais resistentes a esse digital, acabou por acontecer sem podermos ter muita resistência ao mesmo tempo a isso, não é? E eu tenho aqui então 2 vídeos que vos vou mostrar um bocadinho e já falo um bocadinho sobre estes vídeos que têm a ver até como a entrada nas redes sociais, apesar de todos nós sabermos que só é possível a partir dos 13 anos, também ela se tornou mais prematura como um aspecto para manter o contacto social também com os pares e com os amigos nas relações sociais da criança. Então, uma das formas que uma das crianças que faz parte das famílias com quem eu trabalho encontrou para brincar, por assim dizer, e manter contacto com os seus pares e amigos foi através do TikTok, onde iam partilhando a sua forma de viver o contexto mais de confinamento e podiam comunicar entre si. Eu vou passar aqui um bocadinho os vídeos. Bora? Gelatina da Nasp não patrocinada pelo Pingo Doce. Eu já tenho aqui um pacote feito, mas eu vou fazer o outro com vocês. Bora começar o segundo pacote. Agora vou para isto tudo e depois 500 ml de água a ferver. 500 ml de água a ferver. Que tal? Agora são 500 só que de água fria. Agora misturar muito bem.
Vamos todos. Bora lá. Bora. Agora já estou a tirar outro. Pronto. Agora a parte que eu odeio. Limpar. Limpar, minha gente. Já. Hakuna Matata. Ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Agora, a história que está por trás destes vídeos é a parte que eu vos vou contar agora. Esta é a família daquelas que, como dizia a professora Cristina Ponte anteriormente, que está um passo à frente e que incentiva os filhos a usar as tecnologias e a explorar, mas havia aqui um contexto muito interessante que foi muito acelerado pela pandemia. Esta menina que na altura da pandemia teria 10 anos, ela queria ter o TikTok, porque as coleguinhas da escola todas tinham TikTok. E, de facto, todo o processo da pandemia veio acelerar, não é? Esta negociação de ter o TikTok mais cedo do que aquilo que era esperado do ponto de vista legal. Mas se vocês também se viram com atenção o vídeo, aqui há coisas muito interessantes, que é, por um lado, é dar razão ao love affair que existe entre crianças e tecnologia, que é muito partilhado pelo Seymour Papert, e de como também as tecnologias são aqui um motor para pormos as mãos na massa, como dizia o Paulo Freire, e aprendermos a fazer coisas. Mas por outro lado uma forma de se expressarem e de comunicarem, não é? Através dos meios que fazem parte das culturas digitais dos mais novos. Mas por outro lado, há aqui um envolvimento familiar, ou seja, apesar daquela resistência inicial a poder ter o TikTok, a própria família também participa neste e noutros vídeos, no sentido de filmar algumas atividades para ela colocar no TikTok. Mas um outro pormenor que eu não sei se vocês se deram conta é que, apesar de aparecer a cara dela, há sempre uma perspectiva de filmagem que tenta controlar essa exposição. Okay? O que também mostra aqui alguma sensibilidade por parte dos pais também na questão da exposição e dos riscos a que estão expostos nas redes sociais. Por outro lado, também houve o que eu notei muito, comparando o antes e o depois da pandemia, foi a forma como houve uma maior autonomia digital das crianças e também no aprimorar de competências, e este vídeo também é um exemplo disso, porque eu lembro-me da mãe dela me ter dito que ela já procurava e pedia livros sobre como fazer vídeos para o TikTok, não é? Porque agora há livros escritos para crianças para fazerem vídeos quase que profissionais. E, por outro lado, a questão da autonomia digital, muito reportada aqui pela mãe de um menino de 5 anos, em que ela conta a história de que a educadora, num dos dias, mandou um link para uma visita a um zoo que estava disponível. Ela enviou para a mãe dela, com quem as crianças estavam. A mãe dela não conseguiu colocar o link a passar no computador, e o menino de 5 anos facilmente fez espelhar, não é? Aquilo que era suposto verem no computador, na televisão, deixando toda a gente perplexa, não é? De facto, esta questão foi muito evidente durante a pandemia, de como esta autonomia digital também foi muito mais forte. Por outro lado, também ver que as brincadeiras e a forma como a criatividade das crianças consegue facilmente contornar os obstáculos do distanciamento social, e ver como, por exemplo, num outro caso, uma das crianças que eu entrevistei, de 7 anos, eu perguntei-lhe, olha, e agora como é que é estar em confinamento? E ela dizia-me que, com a ajuda e com a autorização dos pais, que podia brincar na mesma com os amigos no Zoom,
ao rei manda, às adivinhas e às professoras, não é? Ela fazia de professora, mandava fazer coisas e eles faziam. Aqui mostrando que, de facto, apesar de estarem confinados, as crianças continuavam em comunicação com os seus pares e com o mundo, não é? Até porque as suas próprias experiências passaram a ser muito mais diversificadas e os meios de comunicação e a diversidade de meios de comunicação também se tornou ela muito mais banalizada no dia a dia e mais sofisticada, não é? E isto tudo levou a uma ampliação de várias coisas. De facto, a pegada digital das crianças, até por questões relacionadas a estarmos mais distantes uns dos outros, ampliou-se, não é? Cada vez mais vi retratados nas famílias que eu sigo a questão de uma maior exposição das crianças nas redes sociais para que os amigos e a família pudessem acompanhar, principalmente aqueles bebés que nasceram durante a pandemia, e eu tive algumas famílias com essa situação, ou seja, numa lógica que estão, de facto, presentes no digital mais cedo e mais tempo, mais cedo por questões que se prendem então, por exemplo, com estas questões de acompanhar o crescimento da criança através das redes sociais, e mais tempo quando as crianças têm autonomia digital para aceder ao telemóvel ou a um tablet ou a um computador, e às vezes é preciso então gerir o tempo entre o trabalho e o tomar conta das crianças em casa. Assistiu-se também, acima de tudo, a um apetrechamento tecnológico em casa, que é totalmente diferente do que existia antes da pandemia, não é? A necessidade de comprar câmaras, a necessidade de mudar telemóveis, a necessidade de mudar computadores, cresceu exponencialmente nas famílias que eu acompanho, mesmo aquelas de meio socioeconómico mais baixo, que é interessante. E tudo então se tornou mais digital, desde a aprendizagem, não é? Através do ensino remoto, desde a socialização com outras crianças, desde as relações, ou para manter as relações familiares e o contacto com os avós, com tios, etc., nomeadamente as compras e também as brincadeiras. Com isto, de facto, o que eu tenho refletido e tenho notado à medida que vou tendo contacto com as famílias, porque a nível de investigação também isso teve um impacto muito grande, porque a investigação passou a ser muito mais digital e substituir a presença no cara a cara, não é? Tornou-se muito mais digital. O que se nota também que houve também eu noto que há alguma naturalização cada vez maior deste digital, desta imersão no digital, quer em termos de investigação, porque, por exemplo, eu lembro quando ia fazer investigação com as famílias, principalmente com crianças mais pequeninas, havia muito o cuidado, lá está aquela questão muito paternalista dos pais estarem presentes durante os momentos de investigação, e agora que a investigação é toda ela muito mais digital, há também esse naturalizar, isto é normal, eles já sabem, eles já estão habituados, fazemos isto todos os dias, também muito mais descontração nesses momentos de investigação mediada pelos dispositivos. E também nessa lógica, então, muitas competências que vemos que as crianças adquiriram, que não sabemos se, havendo ou não pandemia, se teriam chegado a este nível que chegaram. E depois, claro, mais desafios à mediação, que neste caso vem reclamar também da parte dos pais mais literacia, mais exigência a nível de literacia digital, ok? Relativamente ainda à mediação e indo em linha com aquilo que a professora Cristina Ponte dizia antes,
De facto, as tensões e os conflitos que muitas vezes os pais partilhavam no sentido, será que é muito cedo? Será que devo deixar? Será que quanto tempo é que é o tempo ideal, não é? Também houve, muito por lógica da lógica deste mergulho digital e apesar de tudo os riscos não terem desaparecido, nem as oportunidades, como é óbvio, noto nos discursos pais também muito menos nostalgia relativamente ao que era o passado sem o digital, e lá está, alguma naturalização neste contexto que se tornou um bocado digital por defeito, não é? Isto agora é assim, já estamos habituados, não é? Já é uma coisa muito natural. Aqui... e isto liga com o que eu estava a dizer atrás, a questão dos riscos que não desapareceram, e é aqui que eu acho que é mais importante de facto, e importante termos mais conversas sobre estas questões como as que vocês estão a realizar, nomeadamente têm realizado, mas hoje em particular sobre a mediação parental, porque este mergulho digital veio trazer uma revolução também a nível de inovação digital, não é? Mas também essa tal imersão digital, em que os riscos não desapareceram, muito pelo contrário, durante a pandemia e depois da pandemia, o que nos mostram os relatórios da Europol e da Interpol a partir de abril de 2020 é que efetivamente os riscos aumentaram e muitos deles envolvem crianças, ok? Principalmente no que diz respeito àquilo que é a exposição das crianças no digital. Um bocado como a professora Cristina falava há bocadinho do sharing e daquilo que nós por vezes partilhamos sem sequer termos não digo cuidado, porque eu acho que essas decisões não são por falta de cuidado, mas às vezes não termos consciência, por falta de conhecimento, de que às vezes um ato que nos parece muito inocente pode ter efetivamente implicações na pegada digital da criança e noutros riscos que possam daí decorrer. Outra das perguntas que me fazem muitas vezes em workshops e seminários é: mas afinal, há receitas, não é? E o que eu costumo dizer é que receitas é que cabe a cada família fazer as que melhor combinam com a sua estrutura familiar, com a sua maneira de se relacionar com o digital, com todos estes fatores externos e internos que de facto impactam na gestão do digital no seio familiar. Mas também costumo acrescentar que, se por um lado não há receitas, há princípios ou sugestões que eu considero básicas e que nunca saem de moda, nomeadamente a questão do negociar, não é? E como um dos exercícios que eu gosto muito de fazer com as famílias é dar-lhes este modelo de acordo familiar com as crianças mais pequeninas, onde elas desde muito cedo podem começar a negociar aquilo que é permitido ou não fazer a nível do digital, com a autorização dos pais, e de como isso pode ser renegociado a seu tempo e alterado de acordo com as circunstâncias em questão. Normalmente tento trabalhar com eles na lógica de trabalhar hábitos de higiene digital, não só das crianças, mas também dos próprios familiares, porque uma das coisas que eu pergunto sempre nos workshops é: algum de vocês alguma vez voltou para trás porque se esqueceu o telemóvel em casa? E a verdade é que nós achamos que as crianças são muito agarradas, muito viciadas, não é? Como algumas mães têm: ela agora não larga isto, ela é completamente viciada nisto, se eu não puser um travão, ela não larga o telemóvel.
Mas nós, será que nós largamos, não é? Será que nós largamos? Será que nós já paramos para pensar como é que é também a nossa relação com o smartphone, não é? E de como ela também se tornou tão emocional relativamente, por exemplo, ao que era o telefone, por assim dizer, comunitário que tínhamos em casa, que tínhamos um telefone para toda a gente e tocava e nós perguntávamos, é para mim? Hoje em dia, se alguém toca no nosso telefone ou no nosso telemóvel, a primeira coisa que dizemos é, não toques nisso, isso é meu, não é? Aqui a questão do espaço digital também é muito interessante e importante. Então, trabalhar sempre esta questão dos hábitos de higiene digital, seja no que diz respeito à vida digital, quer fora da vida digital, não é? Porque também a literatura aí parece apontar de que há sempre uma relação que é, não é? Estes hábitos transferem-se de um sítio para outro. E então criar tempos e momentos para fazer o tal detox digital, sejam eles nas refeições, nas atividades familiares ou escolares, por exemplo, na realização de trabalhos escolares. Criar espaços não digitais, como por exemplo o quarto, pensar o que é que pode ser visto, onde e por quanto tempo, apesar que o tempo tem sempre aquela questão de que o que a criança está a fazer com o digital muitas vezes não pode ou não ser determinado pelo tempo, dependendo do valor pedagógico ou do valor daquilo que ela está a fazer, não é? Porque não podemos comparar 15 minutos em que estou a fazer scroll numa rede social com 15 minutos em que eu, por exemplo, estou a ver um vídeo sobre aprender a tocar viola, não é? São aqui questões completamente diferentes e aqui o tempo também é diferente mediante essas situações. E depois também trabalhar aquilo um bocadinho, o que são as consequências de quem não cumpre essas regras. E eu vou passar aqui um vídeo só para vos mostrar que às vezes não é preciso sabermos ler nem escrever, nomeadamente no caso das crianças, para podermos fazer um acordo ou um negócio ou um acordo familiar sobre o uso do digital. Eu vou-vos mostrar. Proibido o telemóvel à mesa. Porque olha, está aqui um X, na mesa tem aqui a comida. E o telemóvel está aqui e o X está em cima do telemóvel. É proibido comer à mesa com o telemóvel. Ok, perceberam? E é muito interessante, para aqueles bonequinhos que vocês viram, o vídeo é maior do que isto, como é óbvio. Os bonequinhos queriam dizer que ao pé deles, enquanto estão a ver o telemóvel, ela e a irmã, teria que estar um adulto. E a mãe pergunta, mas que adulto é esse? E ela diz, o papá ou a mamã, ou seja, todas essas regras que, neste caso, esta família encontrou para fazerem o acordo digital familiar deles com uma criança que ainda não sabe ler nem escrever. Eu acho que isto foi o ano passado, por isso ela teria 4 aninhos ou 5. Ok. Proibido o telemóvel. E depois, outros verbos que eu gosto muito de utilizar são a questão do observar e do conectar, não é? Por um lado, aquilo que eu dizia já um bocadinho antes, que é observar e refletir também sobre os nossos próprios hábitos digitais e motivações, nós adultos, nós pais. Será que eu respondo a e-mails durante a refeição ou durante os tempos de família? E avaliar se isso está a prejudicar ou não, se é muitas vezes, se é uma vez por outra. Partilho sobre o meu filho ou a minha filha nas redes sociais e o que é que partilho, com quem. Que cuidados tenho com a minha própria privacidade e com a minha própria pegada digital, não é? E se já tive também uma situação desagradável. E porquê é que isto é importante? Porque se nós pensarmos bem, esta geração que nasceu e cresce no digital é a primeira geração que tem que decidir tomar decisões muito rapidamente sobre coisas às vezes
muito importantes, não é? E mesmo às vezes nem nós, com a nossa experiência de vida, não é? Às vezes fazemos as escolhas certas e muitas vezes nós exigimos da criança aquilo que nós ainda não paramos para pensar se conseguiríamos fazer realmente. Depois, outras das sugestões que eu dou às famílias uma pergunta que eu gosto muito de fazer é: o que é que nós fazemos quando nos interessamos amorosamente por alguém? Querem dar sugestões? O que é que nós fazemos quando nos interessamos, quando vocês se interessaram pelos vossos companheiros, pelas vossas companheiras, ou maridos, ou esposas, quais eram os primeiros passos que vocês davam para tentar chamar a atenção daquela pessoa? Alguém quer partilhar? Começar a conversar, exatamente, estar presente. Tentar conhecer ao máximo o que gostamos, exatamente. Então eu pergunto, porquê é que nós não fazemos isso com os filhos? Principalmente no que diz respeito ao digital, não é? Eu lembro-me de uma história de um jovem que eu conheci em Inglaterra, durante um período que lá estive, em que ele me dizia, ele agora trabalhava nas forças de segurança, mas ele tinha uma mãe paraplégica, e que foi abandonada pelo pai dele. E ele, muito da vida dele de jovem, de adolescente, ele não teve, não é? Porque tinha que olhar pela mãe. E como é que ele socializava com outros jovens da idade dele quando estava em casa? Através de jogos online, que era uma coisa que a mãe desaprovava, o tempo que ele passava a jogar online, ok? E uma das coisas que ele mais se recorda era do esforço que a mãe dele fazia por estar ao lado dele e tentar perceber o que é que ele tanto gostava nos jogos e que tanto a ela lhe desagradava, ok? E eu acho que este esforço é que é o fundamental, não é? Nós às vezes somos grandes ditadores com as crianças, exigimos demasiado, mas às vezes eu penso que nos esquecemos de criar uma relação de enamoramento com as crianças, no sentido de perceber porque é que, apesar daquela realidade ser tão diferente da minha, porque é que eu não tento me aproximar de perceber quais são os interesses, o que é que motiva e porque é que motiva o meu filho ou a minha filha a querer usar aquela rede social ou a jogar aquele jogo online, não é? Então, uma das coisas que eu também aconselho é conhecer, implica estar presente, como vocês disseram, conversar e tentar perceber o que é que os outros gostam. E como é que nós fazemos isso? Precisamente dessa forma, conversando. Mas conversando não é fazer perguntas de sim ou não, não é? É perguntar como é que tu fazes? És capaz de me mostrar ou tirar um tempinho para me ensinar? Eu também gostava de aprender. Não é? Porque só desta forma nós só podemos também pôr-nos no lugar do outro, não é? Se dermos esse primeiro passo, e só assim também nós criamos as tais pontes que depois facilitam muito o trabalho dos pais. Que uma das coisas que eu pergunto muitas vezes aos pais é: imagine que a internet é um carro muito veloz, mas com os travões muito fraquinhos, ok? Imaginem esta situação. E que ao lado da criança que vai a conduzir esse carro muito veloz, mas com os travões muito fraquinhos, vai uma pessoa ao lado. Quem é que nós queremos que vá ao lado? Se queremos que ser nós a acompanhar esse percurso e a ir aconselhando, porque temos esses canais abertos e esse voto de confiança, ou então queremos aquele tal distanciamento que por um lado nos tranquiliza no sentido de podermos meter a cabeça um bocadinho debaixo da areia e esperar que isto passe, porque a adolescência, não é? E a pré-adolescência um dia passam. E ao lado termos então, em vez de um adulto responsável, uma outra criança tão ou menos experiente do que a nossa, não é? E então aqui também a questão de sermos os tais pais não helicóptero, que estão sempre
a sobrevoar e a fazer muito ruído à volta, mas sermos então aqueles pais mais submarinos que, apesar de estarem atentos a tudo o que se passa, não dão tanto nas vistas. Têm o radar ligado, mas não dão tanto nas vistas. E, por outro lado, também uma das experiências que eu aconselho as famílias também a fazerem é partilharem também o digital entre eles, no fundo, brincarem à exploração de algumas aplicações e irem conversando sobre as coisas à medida que elas acontecem. E isto é muito trazido por famílias que, por exemplo, usam até a oportunidade que o WhatsApp dá hoje em dia de fazermos videochamadas quando estamos num sítio, num parque, por exemplo, e termos alguém a quem podemos recorrer para, por exemplo, perceber que árvore é que temos à nossa frente, ok? Usar sempre aquelas coisas que nós temos e que usamos no dia a dia de uma forma mais interativa, de conexão e de exploração familiar, não é? E lá está, à medida que a tecnologia se torna mais e mais e mais e mais omnipresente e ubíqua, também e cada vez mais sofisticada, aprofundarmos então os nossos conhecimentos relativamente às potencialidades e aos desafios que elas também trazem. Depois, por fim, outra palavra que eu gosto muito é o empoderar. Que nunca é demasiado cedo para começar a empoderar as crianças para o uso do digital com responsabilidade e com proteção. Deixo aqui uma sugestão de leitura que é o Alerta Permica Risco Online Detectado, que foram 2 livros escritos pela Cláudia Manata, Raquel Palermo e por mim, muito com base em diálogos que eu fui tendo com crianças sobre os usos que fazem das tecnologias. No livro azul, que é o primeiro volume, conta a história da Marta e de como ela queria ter uma conta numa rede social e os pais não deixavam, e ela fez uma à revelia dos pais e conheceu um Justin Bieber 13 que não tinha 13 anos afinal. E do outro lado, a história do Tiago, os personagens são sempre as mesmas, mas vão crescendo e por isso também a ilustração é diferente no segundo livro. O Tiago que se mete em apuros num jogo online onde começa a sofrer bullying também. Estes livros têm a particularidade de serem alimentados por diálogos reais, não é? Pelo vocabulário usado pelas crianças e a vida digital das crianças à medida que ela vai acontecendo, não é? Foi validado por especialistas como psicólogos e educadores, tem parceiros sociais como o YouKids Online, o Instituto de Apoio à Criança, o Centro de Internet Segura. Tem também uma parte informativa para pais e dicas de segurança e ao mesmo tempo permite uma coisa que é para mim a mais interessante. Os livros são interativos, ou seja, ao longo da história a criança tem que fazer escolhas sobre o que é que acontece a seguir. O que significa que o livro tem vários percursos, o da Marta tem 6, o do Tiago tem 5 e os percursos podem correr bem ou podem correr mal. Então passamos um bocado da lógica daquilo que eu ouvia muito nos adolescentes, que é isso só acontece aos outros, não é? À lógica do isto podia ser comigo, ok? E essa é a parte que eu acho que é mais interessante aqui no livro. Também tivemos muito cuidado com as ilustrações no sentido de mostrarem, lá está, muita coerência com o que é a vida digital das crianças. E o ponto de partida é sempre as questões de conflito entre mediação parental e a curiosidade digital das crianças, não é? E aqui são 2 exemplos de diálogos de investigação que estão refletidos também ali no livro. E depois, por outro lado, também a questão de ser informativo, até relativamente a dar informação sobre quando, onde e como pedir ajuda nos diferentes casos, quando as coisas começam a correr muito, muito mal.
E depois, o empoderar também nunca é demasiado tarde para os adultos, e aqui trago a proposta do curso do cidadão cibersocial, mas existem mais outros, como o cidadão ciberinformado, o cidadão ciberseguro, o cidadão ciberconsumidor, mas em particular este cidadão cibersocial, em que eu pude colaborar com o Centro Nacional de Segurança na construção deste curso, que é aberto a qualquer pessoa, assim como aos outros, qualquer pessoa que o queira realizar. Tem a duração média de 2 a 3 horas, no final têm direito a um certificado. No caso do cidadão cibersocial, é focado nas redes sociais, e então é possível saber um bocadinho mais sobre a questão das redes sociais, porque é que elas se tornam tão populares e atrativas, algumas questões relacionadas com a privacidade, segurança e de dados pessoais também, as questões da netiqueta ou etiqueta digital que devemos ter em atenção, bem-estar, reputação digital, mas também conhecer um bocadinho o universo que é o do que são os influenciadores e o marketing de influência. E eu deixava só aqui 1 minuto do vídeo de divulgação deste curso e encerro também aqui a minha participação. Vem à cabeça quando falamos de redes sociais? Acha que sabe tudo sobre redes sociais? Julga que está seguro e em privacidade? Sabe gerir a sua reputação digital? E etiqueta? Já ouviu falar? Sabe o que são cookies e algoritmos? E o marketing de influência? Sabe se já o influenciou sem saber? Não precisa de responder já. Venha connosco descobrir. No final de cada módulo vai poder pôr à prova os seus conhecimentos de cidadão cibersocial para usar as redes sociais com segurança. Venha connosco. Obrigada. Eu peço desculpa porque eu hoje noto que estou bastante cansada, mas de qualquer das formas procurei passar as mensagens mais importantes. De todo não se notou a Dona Teresa, foi muito interessante e nota-se até pelas questões que entretanto foram sendo questões e comentários que foram sendo colocados ao longo no bate-papo. Eu se calhar iria buscar algumas dessas questões. Eu própria lançaria uma à doutora Cristina, que tem a ver com aquela informação que disponibilizou relativamente aos países, digamos, do sul da Europa. Só questionava-se, eu creio que o que fizeram, também fizeram na Europa toda, se esses valores que nos partilhou connosco dos países mais da cauda da Europa, se são muito diferentes dos ditos mais evoluídos do norte da Europa. Sim, assim, obrigada pela questão. No ponto relativamente ao estímulo para aprendizagens, que é um ponto que nós associamos a uma baixa cultura de risco e um elevado protecionismo, são valores bastante diferentes do norte da Europa, onde há uma cultura muito mais enraizada de educação para a autonomia, e os jovens dos países escandinavos apresentam aqui valores diferentes. Portanto, nós, Portugal, estamos muitas vezes na média. A Espanha está claramente mais abaixo e a Itália mais acima, por acaso é interessante, mas neste ponto relacionado com a atitude dos pais, nós destacamos-nos, tal como os outros países do Sul, por uma menor intervenção, um menor estímulo da parte dos pais. Eu só queria fazer um comentário, se for... achei muito interessante o diálogo, as questões que foram colocadas no bate-papo, e a certa altura estava já a ver uns testemunhos, não é, de como as crianças hoje tão pequeninas sabem fazer tanta coisa,
E o Helder fez um comentário sobre se nós estaremos a confundir a atração pela imagem com as questões de processamento cerebral. E uma das questões que nós temos nesta investigação que está agora a decorrer do projeto U-Skills é distinguir entre aquilo que são competências funcionais, o mexer com a tecnologia, em que as crianças muito rapidamente aprendem a mexer e a fazer coisas com a tecnologia, como aquelas que a criança de 5 anos fez, de projetar a imagem no televisor. Mas isso leva a um certo encantamento e aquela ideia de que se nasce já digital. Exatamente o que nós estamos a querer distinguir e chamar a atenção é que as competências desta ordem funcional não são a mesma coisa que outro tipo de competências, que são as competências críticas. O pensar nas consequências, o pensar nos impactos que uma determinada ação tem. E aqui há uma professora, salvo erro, a Agostinha, que falava nas aulas de educação para a cidadania, e não só, mesmo noutras aulas, este tipo de competências, um dos resultados mais impressionantes que depois poderão ver no nosso relatório de Portugal é o baixíssimo número de respostas certas relativamente a pesquisas na internet. Muitos acham que a informação que aparece em primeiro lugar é a mais correta, quando não é. Portanto, um desconhecimento de como é que funciona a internet, e isto mostra muita necessidade de se trabalhar em competências que não são só funcionais, são também competências críticas. Sim, sem dúvida. Eu ia pegar então aqui em mais algumas questões que foram sendo colocadas. Tem a ver aqui com a questão de alguém que comentou que andou tanto tempo, ou uma colega andou tanto tempo a dizer para os filhos não estarem tanto tempo em frente ao computador, e depois veio a pandemia e mudou este discurso que durante não diria meses, mas se calhar anos, principalmente junto já mais se calhar dos adolescentes que já viriam ouvir isto antes, como é que se lida, não é, depois com esta, porque foi como a doutora Teresa disse, não é, a pandemia obrigou em certa parte mesmo aquelas famílias mais resistentes a ter que abaixarem a guarda. Pois, não é? Mas acredito que é difícil depois. Eu creio que isto vem no sentido de depois como é que se gera todo o resto do tempo, não é? Que não ter colocado a questão mais no foco, então se temos que lidar com isto, começarmos cedo, não é? Porque eu acho que as crianças também têm aqui, eu lembro quando trabalhava com pré-adolescentes e lhes fazia algumas perguntas, eles tinham noção do tempo que o tempo de distração que o telemóvel trazia, por exemplo, à realização de trabalhos escolares, não é? Eles sabem disto. E também já ouvi da voz deles, de facto, também esta mesma reflexão. Meus pais, tantos anos que andaram a proibir-me de estar sempre, e agora tenho que estar sempre em frente ao ecrã para ter aulas, não é? E isto veio, por isso é que eu acho que agora o fundamental é refletir e construir a partir daqui, não é? Porque isto é a mesma coisa como ter luz e deixar de repente termos eletricidade, não é? Já não conseguiríamos, eu bem sei que estou a falar aqui de coisas diferentes, ou ter um automóvel, nós já não conseguimos ver a nossa vida sem muitas tecnologias que também têm o seu lado nocivo, não é? Não é por morrer tantos jovens na estrada que os jovens deixaram de tirar a carta e os pais deixaram de dar carro, não é? Temos estas questões. O que eu acho que é importante é termos aqui uma oportunidade de dizer, ok, temos esta situação. Agora, o que é que nós podemos fazer de construtivo a partir daqui, não é? E eu acho que isto vem, por isso é que eu dizia que enquanto que antigamente eu ouvia muitos comentários nostálgicos, eu agora de facto já não ouço tanto esse discurso nostálgico, mas numa lógica também de não saber, é quase como a Alice, não é? Quando chega aquela encruzilhada
e pergunta ao gato para que lado é que há de ir. Se ela não souber o que é que quer, qualquer caminho serve, não é? E eu acho que este é o momento em que, de facto, nós todos, não só os pais, como nós mesmos também na investigação, eu tenho olhado, ainda não tenho respostas, não é? Tenho andado a refletir nisto e a tentar perceber qual é que é o melhor caminho, mas por isso é que eu dizia, há princípios básicos que não saem de moda, não é? Independentemente de entrar uma pandemia ou de surgirem outros aspectos, mas acho que é uma boa oportunidade para construirmos algo de positivo daqui para a frente. Porque é como dizia a professora Cristina, e ao divulgar o projeto europeu iSkills, quer dizer, ninguém pensa nestes jovens sem competências digitais para o futuro, não é? Elas são fundamentais, a tecnologia não vai parar de evoluir, nem nós vamos regredir em termos de utilizar menos, não é? Ela tornou-se indispensável para tudo, desde teleconsultas, desde medicação que é preciso pedir, ou seja, ela passou a ser, nós reunimos neste objeto pequenino um mundo, não é? Um mundo. Agora, o que é que eu noto também diferente? Eu cresci a conviver com outras crianças na rua, não é? Nós, hoje em dia, muitas vezes temos um filho ou não há aquela possibilidade de se juntarem a brincar todos no dia-a-dia e na rua, porque há uma série de perigos que nós vemos, não é? E cada vez mais também esse contexto de brincadeira, e muito antes da pandemia, já tinha passado para o digital. Estamos de facto a falar de gerações que nascem e crescem em contextos e paradigmas completamente diferentes. O que nós temos é que criar bases sólidas lá está, de comunicação, de pontes, para que eles possam fazer as melhores escolhas possíveis. É isso que eu acho. Sim, e aí vai no sentido desta questão da mediação, que passa até para essa questão do empoderamento e da regulação, primeiro por parte dos pais, digo eu, e depois e eles conseguirem depois fazer essa autorregulação do tempo e daquilo que fazem quando estão online, porque não é só a questão de estar não é só a questão de estar num equipamento tecnológico, é o facto de estarem ligados à internet, não é? Que é um mundo que não tem fim, não é? Tudo pode acontecer, como têm dito, de bom e de mau, não é? E perceber essa questão. E nesse sentido eu ia perguntar outra questão que tem a ver com os livros que apresentou. Eles têm alguma idade em concreto aos quais são aconselhados? São mais dirigidos aos pais ou às crianças e aos jovens? É assim, nós quando as histórias que estão ali contadas têm a ver com crianças que foram entrevistadas com idades compreendidas entre os 6 e os 15 anos, ok? De qualquer das formas, nós inicialmente pensamos que seria o público alvo, em particular seria do segundo ciclo, mas depois que facilmente compreendemos que no primeiro ciclo fazia sentido. E não eu, no meu caso em particular, mas principalmente a Cláudia Manata, que é professora e colaborava na altura com o IAC, ela ia fazer muitas sessões de divulgação do livro e trabalhar com o livro, quer com os professores, quer com os alunos, e de facto a receptividade era imensa. E depois também no trabalho que eu faço com professores, eu vejo que muitas das situações que lá se colocam, começam-se a colocar muito cedo, logo no primeiro ciclo, desde crianças que se filmam em roupas íntimas e depois partilham com os colegas no primeiro ciclo, não é? E eu acho que cada vez mais essa utilização precoce, não é? Lá está, a começar o mais cedo possível. Eu acho que é importante. Sim, como dizia alguém também no bate-papo, essa questão até mesmo do acesso à tecnologia e principalmente a questão do telemóvel, como referiram, de que já é quase um apêndice de cada um de nós, não é? Já faz parte, não é? Uma grande parte da população, se vê sem ele, é como se lhe faltasse uma parte do corpo.
tem a ver também com essa questão de que efetivamente cada vez mais já no primeiro ciclo temos muitas crianças que já isso já é um equipamento que eles utilizam no seu dia a dia. Temos as aulas de robótica, de programação, não é? Por isso não há como evitar, e muitas vezes o que eu vi, às vezes até tenho famílias que são mais resistentes e às vezes os primeiros passos no digital são dados com a tia, com a avó, com o avô ou na escola, quer dizer, não é possível termos total controle sobre a redoma que queremos criar. Exatamente. Eu não sei se há alguém que queira até colocar alguma questão até de forma oral, se há outra questão que queiram colocar. Eu percebi-me daqui a alguém que perguntou se podia partilhar o vídeo esse foi o que me chamou a atenção, partilhar o vídeo onde aparece a menina a falar. Esse infelizmente eu não posso partilhar, espero que compreendam, mas é pronto, uma questão eu apesar de tudo desfoquei a cara, mas é uma participante na investigação e isso eu não posso partilhar, está bem? Ok. Pronto, eu não sei, não havendo se calhar mais questões e porque estamos também a cumprir quase pouco mais tempo e tentamos nunca fugir muito ao nosso tempo da sessão, porque é um horário em que depois está a chegar a hora do jantar e as pessoas têm os seus afazeres. Iria então mais uma vez agradecer à doutora Cristina e à doutora Teresa por se terem disponibilizado a poderem estar connosco neste período de tempo e terem partilhado connosco e com todos os presentes esta temática que teríamos muito mais o que falar, porque há aqui muitas outras questões envolvidas, inclusive até a questão da partilha da imagem dos filhos das crianças nas redes, que é algo que também levantam aqui várias questões. Só essa daria aqui uma sessão só, mas sim, eu creio que das pessoas que estiveram presentes, creio que ficamos aqui com mais alguma informação, com mais algumas ideias, de que não há opções totalmente corretas nem totalmente erradas, não é? Estarmos munidos o mais possível de ferramentas e para podermos conseguir dar a melhor resposta e dar os melhores mecanismos às nossas crianças e aos nossos jovens, porque efetivamente a tecnologia e a internet não vai desaparecer de maneira alguma, por isso é muito importante conseguirmos efetivamente fazer esta mediação para conseguirmos todos continuar em harmonia, que como diziam, esta foi uma harmonia que desde sempre é sempre contestada em alguns momentos, seja ela pela tecnologia ou não é? Por isso é só mais um elemento que vem aqui baralhar esta mediação. Por isso, mais uma vez, obrigada. As minhas colegas já colocaram aí o inquérito de satisfação desta sessão, nós agradecíamos que respondessem. Entretanto, nos próximos dias irão receber um e-mail nosso com informação sobre a sessão e onde ela depois vai ficar também disponível, e reforçamos que então quem quiser e quem tiver interesse em obter mais informações sobre as plataformas que quer a doutora Cristina, quer a doutora Teresa referiram, digam-nos, contactem-nos através dos e-mails por onde receberam o link para a participação de hoje, que nós faremos chegar essa informação. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, deixem-me só dizer que realmente foi uma frase que me ficou e é um conselho que deixo. Vamos tentar todos ser mais submarinos e menos helicópteros, porque conseguimos ir mais ao foco do problema e porque eles não deixam de existir, cada vez de forma mais precoce nós temos que estar atentos
e os problemas não deixam de existir, mas se calhar se formos mais submarinos conseguimos mais rapidamente ajudar e conhecer e partilhar e compreender as nossas crianças. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.